Olá a todos, gostaria de convidar a todos os amados irmãos para aproveitar esse tempo, de quarentena para nós também estudar assim a Palavra de Deus. Vamos estudar da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central tratamento bíblico, ansiedade e depressão. O autor da revista é o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Estamos estudando a lição 11 dessa semana, texto básico Lucas 22, 61 e 62, e o título da lição é Depressão por conta da decepção consigo mesmo, experiência de Pedro quando os baixos da vida nos ameaça sucumbir. O personagem dessa semana é Pedro, E eu tirei aqui algumas coisas falando sobre Pedro. Pedro chamado por 4 nomes do Novo Testamento, Então tinha ali no Novo Testamento eles eram chamados por esses nomes. No hebraico era chamado Simeão. Simeão era o nome dele no hebraico. No grego, Simão. Jesus o chamou de Cefas, que significa rocha, e o conhecemos mais como Pedro, que significa pedra. Jesus o chamou de Simão Barjonas, em Mateus 16, 17, fazendo referência ao fato dele ser filho de certo homem chamado Jonas, o pai dele, Jonas era o pai dele. Seu pai era provavelmente um pescador, quer dizer, a profissão de pescador. Está em João, no Evangelho de João 1,42. Uma ocupação também seguida por Pedro e seu irmão André. Então o irmão dele chamava André, Era irmão de André, um dos discípulos. Pouco se sabe sobre Pedro antes do seu encontro com Jesus. Provavelmente ele nasceu em Betsaida, também chamada Betsaida Júlia, na costa norte do Mar da Galileia. Betsaida Júlia era aldeia, cujo nome significa casa de pescadores, bem propício, Ficava na margem leste do Rio Jordão e, portanto, na fronteira com a província da Galileia. Basicamente, e estava sobre o domínio de Herodes Filipe, um dos filhos sucessores do notório Herodes o Grande. Então, basicamente, esse é uma das referências, E vou ler aqui também sobre a referência da geografia da sua cidade, É importante nós ter esse conhecimento, sintonizar, aonde provavelmente Pedro. Deixa eu ver aqui, eu já tinha separado aqui, do hebraico, casa de pesca, Cidade construída por Felipe. Esse é um do filho de Herodes o Grande. O tetrarca, às margens do Mar da Galileia, no Vale do Alto Jordão, em Betsaida, nasceram Pedro e André e Filipe. João 1,44. Então, esses 3 personagens aqui, esses 3 apóstolos nasceram nessa cidade, Betsaida, Irmãos, nós vamos ler agora o versículo e logo após nós estaremos também orando, agradecendo a Deus por mais oportunidade. O texto básico é Lucas 22, 61 e 62. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galho cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, Nosso homem de Deus chamado Pedro, Um dos profetas, um dos apóstolos valorosos, Vamos orar a Deus, vamos agradecer. E desde já quero falar aqui só um pouquinho aqui sobre esse novo vírus. Irmãos, nós sabíamos que muitas coisas aconteceriam nos finais do tempo. Não sabemos o propósito de Deus, mas uma coisa é certa: a obra que o Senhor começou, Ele aperfeiçoará até o fim. Nós somos de Deus, fomos escolhidos para pregar a palavra e devemos continuar firme até que Ele volte. Essa é a mensagem que eu quero encorajar os irmãos nesse estudo, Vamos orar.
Agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos aqui, Senhor, através desse canal do YouTube, falar àqueles que necessitam ouvir a mensagem. E para cada um de nós meditarmos na Tua palavra a cada dia, possamos crescer no conhecimento, na virtude do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, pela sua oportunidade, porque o Senhor nos ajuda e tem nos ajudado, e o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É nossa gratidão por Ti, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, vamos ao que interessa, o estudo, né? Diz assim o autor: a vida é feita de altos e baixos. Isso aí. Muitos já se leu sobre isso. Esta máxima é universal, ou seja, está presente na vida de todas as pessoas, independente da idade, sexo, grau, instrução ou condição financeira. Quando você está em alta, saúde boa, tudo praticamente dando certo, vida segue com muita tranquilidade. Quando você está em baixa, as dificuldades ganham contornos de tragédia e tudo fica cada vez mais difícil. Isso aí é notório, né? Para todo mundo. Hoje tomaremos como exemplo um episódio que aconteceu com Pedro, mas antes, importante entender algumas variáveis sobre a depressão. Os irmãos sabem que nós estamos, desse trimestre todinho, estamos falando sobre depressão. Um episódio depressivo pode ser categorizado, diz aqui que tem 3 categorias, como leve, moderado e grave, depender da intensidade dos sintomas. Alguns dos índices da doença são ansiedade, alterações do apetite, de peso, de sono, dor crônica, agitação, lentificação motora, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade ou de culpa. Então esses são os sintomas que a pessoa tem, né? E dificuldade de concentração, de tomar decisões e, nos casos mais graves, pensamento de morte e ideação suicida, né? Como estamos estudando um acontecimento na vida de Pedro, é possível perceber que se trata de um caso típico de depressão moderada, seguida de senso de inutilidade e culpa. Encontramos esse episódio em Lucas 22, 54 e 62. Depois os irmãos podem conferir lá. Após ter afirmado com muita convicção de que estaria disposto a ir com Jesus para a prisão ou para a morte. Lucas 22, 33. Também os irmãos podem conferir. O apóstolo Pedro se vê em um momento bastante desafiador, em que sua convicção de outrora acabou se transformando em uma fraqueza, covardia sem tamanho. Ele se vê acuado por 3 vezes e nega que tenha alguma relação com aquele que estava sendo preso e torturado. Um episódio muito marcante na vida do nosso irmão Pedro, né? Do apóstolo Pedro. E hoje a gente pode parar e pensar assim, mas Pedro foi tão fraco. Não, irmão. Pedro não foi fraco, como cada um de nós temos as nossas fraquezas, né? A história de Pedro, né? Seguindo Jesus de longe. Uma história linda que passa para nós uma grande mensagem, né? Diz o texto que quando Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote, após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe, suficiente para lhe dar a possibilidade de negar o homem a quem havia jurado que se morresse, morreria junto. Irmão, Pedro falou, e talvez nós poderia até falar também como Pedro disse, né? Mas Pedro foi o único apóstolo que, mesmo assim, com toda a dificuldade, com todos os problemas que ele teve, que negou Jesus, ele foi o único que teve coragem, né? Aqui, de permanecer com Jesus até o fim, mesmo de longe, né? Então, diz assim, na hora da provação não pensou 2 vezes, negando como se nega alguém a quem não se ama. No entanto, Pedro amava, e o olhar de Cristo fez com que seu coração entristecesse dolorosamente. Seu irmão vê que o autor fala aqui que ele negou como se alguém, como não nega, né? Uma pressão, irmão, em cima de Pedro nessa hora, né? Mas o autor coloca que ele amava a Jesus, né? Então voltou-se o Senhor e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor.
e como lhe disseram, hoje 3 vezes me negarás. Antes de cantar o galo, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Está no 22 e 61, 62. Os irmãos lembram que Pedro estava assim, dizendo, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, vou enfrentar, né? E depois Pedro, né, negou e foi uma tristeza profunda, né? E o Senhor já tinha advertido, ó, Pedro, Satanás vai se andar, né? Mas eu já roguei o Pai por ti, né? Na verdade, irmão, Pedro, é, por circunstância ali, Deus mostrou que ninguém é forte o suficiente. Nós dependemos da graça de Deus para suportar. Principalmente essa doença, que é uma doença praticamente quase invisível. Elas deixam alguns traços, os sintomas, mas é uma doença assim emocional, uma doença do organismo, né? A depressão. E se nós não tivermos baseado na palavra de Deus, firme na rocha, como Cristo fala, né? Então, Pedro, né? Mas Pedro foi um homem que, vamos dizer assim, foi o único discípulo a falar coisas ousadas com Jesus, né? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ó, lembrando, nenhum. E aí o que Jesus falou? Bem disseste, irmão Simão Barjona. Não foi você que falou, mas foi o Espírito que te revelou, né? E nós tivemos outras atitudes. Pedro foi o único que teve coragem de pedir, disse assim, Senhor, deixa eu ir andar até a ti, né? Se é tu mesmo, aí por cima da água. E Pedro foi, né? Então, irmão, nós vemos Pedro foi sempre esse homem corajoso. Eu tenho Pedro como um dos discípulos mais corajosos, né? Ele era afoito, tal, mas ele tinha a sua parte boa, né? Como cada um de nós. O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte. Na verdade, constata que está fraco. Aqui, eu posso dizer que o apóstolo Paulo, né, que recebeu uma palavra de, quando ele fala, Senhor, sobre a vida dele ali, né, ele disse, a minha graça te basta, né? Ele orou 3 vezes para que o espinho na carne dele saísse e não teve. Jesus disse, a minha graça te basta. Quando você pensa que é forte, aí você é fraco, né? Então, irmão, nós somos fortalecidos pela graça de Deus. Nós vencemos as lutas pela força do Espírito Santo, né? Então diz assim, Pedro mesmo com o quanto somos vulneráveis. Pedro, ao afirmar a Jesus que iria até a morte com ele, criou dentro de si a ideia de que seria discípulo acima de qualquer coisa, uma espécie de um amigo perfeito, que jamais abandonaria e certamente ele acreditava piamente nisso. Só que fracassou, não sabia o apóstolo que nem sempre somos fortes assim. Ensinamento profundo para a gente, né, irmão? Nós vemos que Pedro sempre esteve ali do lado de Jesus. Foram os 3 que estavam ali, né? Pedro, Tiago e João, sempre do lado de Jesus, né? Esses basicamente ali que viram a transfiguração de Jesus, né? E muitas outras coisas, Pedro estava sempre envolvido, né? E diz assim, podemos manter a nossa robustez emocional em alguns dias, mas em outros nos mostramos frágeis, sujeitos a errar. Olha só, foi nessa grande crise que Pedro percebeu que errou com o seu Senhor e pecou contra ele, então chora amargamente. A diferença entre Judas e Pedro é uma só. Houve uma sinceridade aqui, ele chorou amargamente. O Judas, ele entregou Jesus, mas não se arrependeu, ele sentiu remorso, que é diferente, né, no meu entendimento. Porque se ele se arrependesse, ele não teria se enforcado, não teria, né, suicidado e pediria perdão ao Pai. Eu creio mesmo que Deus tem condição de perdoar. Mas não foi o que aconteceu no caso, né? Isso dá ideia a nós que nós temos que saber a hora, né? Que nós devemos, assim, pedir. Aliás, nós devemos pedir perdão a Deus toda hora, mas
certo momento que chega aquela hora que é fundamental. Diz assim o autor, segundo ponto, inutilidade e a culpa de Pedro. Né? Em João 21, né, depois os irmãos podem conferir, encontrou o momento mais marcante que Pedro teve na vida quando Jesus o encontra pela primeira vez após o episódio da traição. Mas antes mesmo do encontro propriamente dito, em uma expressão que não chama muita atenção. Vale destacar uma frase que Pedro, que revela o quanto o seu coração estava quebrado. A frase está no versículo 3, que diz, vou pescar. Vamos aqui ver, né? Ver aqui em João, né? João, no livro de João, versículo 21, né? João 21, versículo 3, né? E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. E foram subir logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Os irmãos, lembra que no princípio, né, do encontro de Jesus, ele encontrou Pedro pescando, né? Eram pescadores de peixe. E Jesus chamou ele e falou, ora, venha após mim, eu farei vós pescadores de homens, né? De almas, né? E aqui, Jesus, ele lembra, né? É interessante a proporção que Jesus não abandona os seus, né? E ele sabia, na verdade, sabia que Pedro amava. E ele faz aquelas 3 perguntas básicas, né? Oh, Pedro, você me ama mesmo? Né? Então ele diz assim, vou pescar, quando estava se referindo a peixe. Logicamente, só que ele havia abandonado essa profissão por causa de uma outra pescaria, que ele fora convocado e de pessoas para Jesus, né? É o que eu já comentei. Em Mateus 4, 18 e 20, Pedro havia deixado a rede para ser mediante o convite do mestre, pescador de homens. Daí para frente foram momentos de discipulado autêntico com Jesus, longas viagens, convivência intensa, observação de sinais e maravilhas, muitos erros, muitos acertos, tudo capaz de construir no coração de Pedro uma paixão muito grande por Jesus e pelo seu reino. Só que por conta de um momento de baixa, de um vacilo, de um pecado, Pedro simplesmente tropeça, sente muito e volta a ser pescador de peixe. Ou seja, ele volta ao mesmo lugar onde tudo começou, a sua relação com Jesus. Era pescador de peixe e tornou-se pescador de homem. Por conta do sentimento de inutilidade e culpa, voltou a ser pescador de peixe. Sua tristeza foi tão aguda que o fez abandonar o projeto da sua vida. Mas o projeto não foi interrompido porque Deus, assim, animou novamente Pedro, né? E chamou Pedro, né? E falou. Naquele episódio que Jesus apareceu lá na praia, já tinha um peixe, né? Na brasa, e nós podemos dizer, né? Que Jesus alimentando o seu povo, né? Ali já dando instrução, né? Jesus sempre preocupado com os seus. E vemos que Pedro agora, por um momento, um lapso, ele volta a ser pescador, encerrando assim. Mas vemos que Pedro, logo assim, Jesus, né, animou Jesus. Então ele diz assim, a depressão leve ou moderada também é perigosa. Ponto 3. Simples sentimentos semelhantes aos de Pedro pode trazer risco sério à saúde emocional das pessoas. Precisamos estar atentos. Muitas vezes achamos que alguns motivos são banais e não damos devida atenção aos sintomas, achando que aquilo é uma bobagem. Na verdade, o que pode ser besteira para uns é motivos graves para outros. Vai desde a perda de um objeto. Então aqui o autor está colocando, né, as situações que muitas pessoas podem achar que é besteira para um e besteira para outro, mas todos nós temos um momento ali que vamos achar mais frágil diante das situações. E ele diz assim, sem falar dos pecados que cometemos, que alguns acham que são pequenos, mas que pode gerar muita culpa diante de Deus. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer a pessoa perder interesse por coisas que amava demais. Foi o caso de Pedro, né?
quando ele viu que ele tinha negado e tal, e cometeu um erro ali, mas não se pode banalizar o que o outro sente diante das circunstâncias ruins, transgressões cometidas, né? Quarto ponto, sensibilidade de Jesus. Aqui que nós vemos que Jesus, né, teve aquela sensibilidade, né? Quando lemos sobre o encontro de Jesus com Pedro em João 21, é o que esse capítulo, né, depois os irmãos quiserem ler, vemos o quanto Jesus estava atento à condição de Pedro, né? Não só a condição de Pedro, de todos nós, né? Mas aqui está falando exatamente de Pedro. Sua conversa com ele, dentre tantos ensinos, nos mostra como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Olha, os irmãos lembram que aqui no segundo ele fala o quê? Que Pedro viu tantas coisas, né? Viagem, convivência intensa, observação de sinais, né? E aqui o autor coloca aqui, devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Ao invés de menosprezar a tristeza de Pedro, dizendo coisas de tipo, pare de besteira, né? Assim, então, ou de repreendê-lo com palavras severas sobre sua atração, seu abandono de missão, Jesus, em uma refeição com ele e outros, conversa calmamente e trabalha o amor que ele, Pedro, tinha em seu coração pelo seu mestre. Naquela palavra, né? Pedro, tu me amas? Né? E não era um amor perfeito, não, nós sabemos, né? Sabia muito bem disso. Nosso mestre não esperava dele um amor magistral, sem falha, mas sim um amor capaz de cumprir a missão mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. Um amor capaz de cuidar das pessoas que ele pescaria ao longo da sua carreira de ministério do Evangelho, né? O cuidado de Jesus para com Pedro mostra o quanto ele não se ofende com a nossa humanidade. Ele sabia que Pedro é humano, né? Ele sabe muito bem que quem somos, e como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, 18 e 20, o bem que eu quero fazer, muitas vezes não fazemos, porém o mal que não queremos fazer, isso fazemos, né? Podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa dela. Afinal, conhecemos a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade, né? Ele se chama Jesus Cristo, o mesmo que foi traído por Pedro, muitos que o libertou da culpa, da inutilidade para o seu reino. Depois desse encontro maravilhoso em Atos dos Apóstolos, encontramos o mesmo Pedro pegando quase 3.000 pessoas se convertendo. Olha só, se Jesus não fosse ali, né, não desse aquela palavra de ânimo, né, Pedro realmente estaria até agora lá pescando, né? E talvez não pescaria nada, porque ele passou a noite pescando, né? Mas depois que encontrou com Jesus, diz ali o texto que eles encontraram 153 peixes, né? Deixa eu ver se está aqui. Eles encontraram 153 peixes grandes, né? Eu acho que é em Mateus, né? Os irmãos, se tiver não sei se é Mateus, Lucas, mas depois os irmãos procuram, né? Eu sei que lá no final dos evangelhos, um desses evangelhos, fala que a pescaria foi de 153 grandes peixes, né? Então, irmão, nós vemos que Pedro, ele se tornou um grande pregador. E em uma só noite ali, num só dia, 3.000 pessoas, 3.000 almas se converteram. Depois foi multiplicando o evangelho. Podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com os sintomas de uma depressão leve, moderada. Repare que Pedro não estava prostrado em uma cama, a energia para trabalhar. Ele não sofria uma depressão severa, porém estava desanimado e havia desistido da sua missão, né? A nossa missão sempre aqui na Terra é estimular os irmãos, né? O Evangelho sempre está estimulando, né? O próprio Jesus disse, eu venci. Ele venceu, então, da condição que nós também com ele venceremos todas as barreiras. Devemos perceber que Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, no potencial de Pedro, e não no que havia acontecido, nem nas suas limitações. Assim podemos proceder com aqueles que sofrem esse tipo de mal. Jesus poderia dizer para Pedro,
poxa Pedro, você me traiu, né? Não, Jesus foi, você me ama, então apacenta a minha ovelha. Ainda confiou algo muito poderoso, que são as almas, né? E Pedro foi lá e deu seu recado, glória a Deus, né? Para pensar e agir, já estamos indo para o final do estudo, tá, irmão? O altos e baixos são alguns de todas as pessoas, então todo mundo tem esses altos e baixos. As tristezas oriundas dos momentos da baixa também são bem pertinentes, muitas delas fazendo a pessoa perder o gosto das coisas importantes, né? Então, vem muitas coisas contra o homem, né? Você seria capaz de compartilhar com o grupo alguma vivência? Aqui, irmão, eu vou pular esse ponto, né? Eu vou fazer aqui. Faz muito bem entender o que a tristeza pode provocar na vida de uma pessoa, ainda que seja uma reação natural. Faz bem também entender como Deus olha para as pessoas e o que Ele está disposto a fazer por ela através de nós, né? Foi o que Jesus fez por Pedro, né? Animou, fortificou, encorajou. Precisamos crer que, se soubermos lidar com essas demandas, seremos instrumentos poderosos de ajuda. Foi o caso do nosso amado irmão Pedro, né? O apóstolo, um homem de valor na presença de Deus. Meu amigo, meu irmão, estamos encerrando esse estudo. Espero que o Senhor possa ter ajudado, né, um pouquinho e que o Espírito Santo assim possa falar melhor ao coração dos irmãos. E se os irmãos têm gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, né? Mas primeiramente vou agradecer a Deus em oração. Pai, Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, e que nós possamos vencer todo tipo de depressão, todo tipo de angústia, todo tipo de medo, tudo aquilo que vem afrontar os Teus servos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Meu irmão, meu amigo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.